orar ainda. Senhor, em a Tua palavra, nós queremos absorver tudo que o Senhor tem nos revelado na Tua santa e bendita palavra, principalmente na vida do nosso amado Senhor e tudo que Ele passou e experimentou em nosso lugar para operar essa tão grande salvação que nós experimentamos na nossa vida e queremos cada vez mais. Vem nos abençoar, então, Senhor, no entendimento da Tua palavra, aquilo que o Senhor quis que fosse revelado, escrito, registrado para as gerações, para que a Tua igreja em todos os tempos pudesse meditar, compreender e apreender tudo aquilo que o Senhor tem para fortalecimento da nossa fé. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Muito bem, nós vimos então que Satanás tenta o Senhor Jesus. Ele está sendo tentado ali no deserto por nós, para o nosso benefício. Vamos aprender isso quando lemos em Hebreus que ele foi tentado em tudo para socorrer aos que são tentados, aos seus filhos, à igreja. Assim nós vamos compreender que cada passo desta tentação ela tem a ver conosco. É assim que somos tentados. Já também fizemos menção que esta tentação de Cristo é muito semelhante à tentação que o diabo fez para com os nossos primeiros pais lá no Éden. E tem a ver com os apetites da carne, quando ela viu que o fruto foi despertado a ela o desejo de comer. Era boa para se comer, né, o fruto. Era também bela à vista. E depois a própria proposta terrível de Satanás de serem iguais a Deus. Então nós temos essas três maneiras que se repetem na tentação: concupiscência da carne, os apetites da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E nós estamos na concupiscência da carne. Satanás, aproveitando a oportunidade em que o Senhor Jesus está com fome, muita fome, 40 dias, 40 noites em jejum, então ele faz esta tentação. Se és mesmo filho de Deus, então transforma estas pedras em pães. Bom, nós já vimos que esta era uma tentação para que o Senhor Jesus desconfiasse da veracidade da palavra de Deus para com ele. Pois o Pai já havia lhe dito que ele era o seu filho amado e que se comprazia nele momentos antes. Quando do seu batismo os céus se abriram e então ouviu-se uma voz estrondosa: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E assim a palavra de Deus foi declarada. Agora Satanás o tenta a desconfiar da palavra de Deus, para que ele então tratasse de provar que era filho de Deus, como se não bastasse a palavra de Deus para ele. Então nós já vimos isso, que nós muitas vezes somos tentados por Satanás a desconfiar das promessas de Deus, tão maravilhosas, tão ricas na sua palavra para nós, fazendo com que providenciemos as coisas que nós necessitamos, até por meios absolutamente inconvenientes, ilegais, contrários à vontade de Deus. Jesus disse: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Mas outro aspecto desta tentação tem a ver a desconfiar da bondade de Deus. Porque é Deus quem bondosamente nos supre em todas as nossas necessidades. Você pode trabalhar, lutar pelo seu pão, mas é Deus quem dá. A Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes, de onde emana todo bem e toda boa dádiva. Ninguém há de satisfazer de um modo lícito suas necessidades se não for pela bondade graciosa de Deus, nosso Pai. É Ele quem bondosamente providencia tudo o que nós necessitamos. Mas o que é que Satanás vai fazer? Ele vai tentar você para não crer ou desconfiar da fidelidade de Deus em lhe suprir todas as coisas. E vai lhe tentar esquecer desta bondade de Deus, escantear esta bondade de Deus, desprezar o que a palavra de Deus diz com relação à sua bondade e procurar por você mesmo, pelos seus próprios meios, sem mesmo a bênção de Deus, satisfazer essa sua necessidade. Então nós poderíamos aqui sugerir, por exemplo, você precisa se casar. Você tem necessidades naturais que Deus mesmo colocou em você. Não é bom que o homem seja só. Então, Deus mesmo fez isto. E é Ele quem supre. É Ele quem providencia o casamento. Como os puritanos entendiam, isto é feito nos céus. Deus tem já determinado aquele que Ele quer conceder e que vai conceder. Mas aí, Satanás lhe tenta para que você não espere mais no Senhor. Está demorando muito. Então, parece que Deus esqueceu de você. Ou não está nem um pouco preocupado com suas necessidades. Então, o jeito que tem é você se virar. Você vai correr atrás aí do prejuízo. E esquece de Deus, esquece de orar, de esperar nele e vai à luta. E não fique preocupado com aquilo que está na palavra de Deus com relação aos cuidados. Como a Bíblia diz, que deve ser um crente, não se submeter a jugo desigual. Esqueça todas estas coisas. E vai, você simplesmente tem necessidade, precisa, é legítimo que você se case, e então pronto, vá e resolva. Esse é o que Satanás faz. E nós podemos multiplicar isso com relação a qualquer outra necessidade que você tenha. A tentação será sempre você duvidar da bondade de Deus, da sua fidelidade, de que Ele é o supridor, esquecer isso e ir atrás e resolver ao seu modo, mesmo que seja ilegítimo, contrário à vontade de Deus. Importa que você satisfaça a sua necessidade. Então, concupiscência da carne tem a ver com esquecer da bondade de Deus e correr atrás de satisfazer as suas necessidades. Deixe de esperar em Deus e faça você todo o esforço e corra atrás, mesmo que seja ilícito. É isso que Satanás vai fazer. Então, por aí, nós podemos pensar em múltiplas maneiras em que Satanás nos tenta para satisfazermos as nossas
necessidades sem critério e esquecendo-se de Deus, das normas de Deus, das leis de Deus e procurando satisfazer a qualquer custo. E aí você pode multiplicar, pode ver o seu trabalho, né? Que muitas vezes você é levado a fazer coisas ilícitas porque você quer obter aquele objetivo, aquele lucro, e Satanás estará sempre tentando você entre esperar em Deus, orar e fazer de acordo com a sua vontade, de modo correto, lícito, ou você realizar esquecendo-se completamente de Deus. Era isso que, na verdade, Satanás queria que o Senhor Jesus fizesse. Ele estava com uma grande necessidade. E então deixasse o Pai de lado. E ele mesmo tomasse a providência, já que ele era filho de Deus, tinha todo o poder nele mesmo, e então tomasse a providência, transformasse aquelas pedras em pães e acabou. Isso seria uma afronta a Deus e simplesmente estava ele tentando que o Senhor Jesus se tornasse absolutamente independente e até mesmo um concorrente de Deus. Foi isso mesmo que ele fez com os nossos primeiros pais, que eram dependentes de Deus, criaturas dependentes de Deus, com todas as benesses que Deus havia dado. Mas ele disse, se vocês comerem desse fruto, os olhos vão abrir e vocês serão semelhantes a Deus. Vocês não precisam ser dependentes de Deus, vocês não precisam ser obedientes a Deus, vocês vão ser iguais a Deus. E então, veja que naquela situação de humilhação que Jesus estava, numa grande necessidade, dada a circunstância da humanidade, a tentação era que ele rompesse com o Pai e se tornasse absolutamente Deus independente. E ora, meus irmãos, então nós sabemos que todo o plano da redenção, nossa salvação, salvação do povo eleito de Deus, da igreja, estaria totalmente comprometida. Mas deixe-me falar ainda sobre esta concupiscência da carne em termos de apetite sexual. Nós temos que falar isto porque, assim como o apetite natural da fome de pão, Deus deu também um apetite natural sexual, que Deus colocou visando a perpetuação da espécie, mas também o usufruto no companheirismo, no amor de marido e mulher. Ele programou isto de um modo tão maravilhoso. Serão os dois uma só carne. E assim, todas as bênçãos deste relacionamento sexual no matrimônio, Deus mesmo planejou, inventou, Ele mesmo fomentou, Ele fez todas estas coisas para o usufruto dos dois, para que se unissem cada vez mais num relacionamento absolutamente lícito, puro, glorioso. Mas o que é que Satanás quer fazer? Satanás quer usar o apetite sexual para distorcê-lo completamente e fazer com que as regras estabelecidas por Deus para o usufruto deste apetite tão natural que Deus deu fosse saciado fora das normas que Deus estabeleceu.
que é numa aliança legítima entre homem e mulher diante de Deus. Por isso, a tentação do diabo tem se mostrado de uma forma tão terrível nesta área. E eu diria desastrosa para muitos que não se apercebem de como o diabo trabalha nesta área, como ele opera o seu poder de engano, os seus ardis para fazer com que você esqueça da bondade de Deus, que instituiu o casamento, e que abençoou o casamento, e que quer abençoar o casamento, para que você esqueça esta bondade de Deus e passe a satisfazer este apetite natural que Deus deu de uma forma errada, pecaminosa e, portanto, com consequências desastrosas de condenação, de juízo para todos os que assim o fazem. Então, o 7º mandamento é um mandamento que nos adverte, especialmente com relação a esta tentação na concupiscência da carne, com relação ao pecado sexual. Não adulterarás. O nosso catecismo maior, quando trata deste mandamento, nós temos, na pergunta 138, quais são os deveres exigidos do 7º mandamento. Então eu vou ler, quero que os irmãos prestem atenção. Os deveres exigidos do 7º mandamento são a castidade do corpo, mente, sentimentos, palavras e comportamento. Preservar a castidade em nós mesmos e nos outros. A vigilância sobre os olhos e todos os demais sentidos. Ser temperante, buscar a companhia de pessoas castas, vestir-se recatadamente. O casamento dos que não têm o dom da continência, o amor conjugal, todos são deveres do 7º mandamento. A coabitação, não deixar de coabitar os casados, o labor diligente em nossas vocações, o repelir todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Tudo isso está no mandamento, não adulterarás. Que Satanás vai tentar você a não cumprir esses deveres, que vão lhe manter casto ou vamos dizer assim, no caso dos casados, manter em santa e legítima coabitação que agrada aos olhos do Senhor. A pergunta 139, então, que é a que mais agora nos interessa, diz: quais são os pecados proibidos do 7º mandamento? Então veja em como Satanás vai lhe tentar na concupiscência da carne para fazer você satisfazer o apetite sexual, esquecendo-se da bondade de Deus, rompendo com Deus e suas normas e providenciando você mesmo, ao seu modo, satisfazer este apetite, pecando contra Deus. Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência aos deveres que ele exige, são adultério, fornicação, estupro, incesto, sodomia e toda concupiscência antinatural, homossexualismo. Né? Toda imaginação, pensamento, propósito e sentimentos impuros. Pensamentos,
imaginação, pensamento, propósito e sentimentos impuros. Toda comunicação corrupta ou torpe, ou ouvi-las. Presta atenção. Você talvez não esteja você mesmo fazendo, mas você está ouvindo comunicação torpe, corrupta. Então, é pecado também ouvi-las. Olhares lascivos, comportamento impudente e leviano, vestuário indecoroso, proibição de casamentos lícitos e permissão de casamentos ilícitos, permitir, tolerar ou manter locais de prostituição e a eles recorrer, motéis e tudo mais. Enredar-se com votos de celibato, retardar indevidamente o casamento, ter mais de um cônjuge ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injustos, ociosidade, glutonaria, bebedice, acompanhar-se de pessoas corruptas, canções, quer dizer, músicas, livros, figuras, danças e espetáculos lascivos. Todos os demais estímulos à impureza, atos de impureza contra nós mesmos ou contra outros. Veja como os nossos irmãos do passado debruçaram com cuidado, procurando colocar de um modo claro, preciso, e enumerar todas as possibilidades em que nós viéssemos a pecar ou cair na tentação do diabo. Então veja que você, sabendo que o diabo deseja que você caia nesses pecados, tem uma vantagem ao saber disso. É uma vantagem para você contra o diabo saber que o intento dele na tentação, fazendo com que você caia na concupiscência da carne, é exatamente cair nesses pecados. Sabendo disso, então, você deve ter cuidado e ficar alerta, porque é isso que ele quer fazer. Todos estes atos pecaminosos são providências que você vai tomar pela carne, esquecendo da ação de Deus completamente e dando vazão simplesmente ao seu sentimento carnal, não esperando em Deus. Se você for analisar cada um desses pecados, então você vai ver que eles são providências que você toma rompendo com a lei de Deus. Nós podíamos estudar cada um. Não temos tempo para fazer isso, né? Mas podemos. Por exemplo, adultério. Que razão tem alguém casado adulterar com outra pessoa? Bom, tem. Às vezes o relacionamento não vai bem, há desentendimentos e começam a se distanciar os dois, que negligenciam a coabitação, e aí vem a necessidade natural da incontinência, porque Deus deu a incontinência. A continência é uma bênção, né? Para que mantenha-se sempre o relacionamento sexual. Aí, então, pronto, o indivíduo começa a ser assediado, o diabo arranja logo alguém, né?
que vai certamente dizer que você está triste e tal, e é uma outra pessoa, que também é mal amada em algum lugar. E aí o diabo começa a agir, né? E a pessoa começa a achar justo ele, já que não tem tido em casa a satisfação que ele precisava, então entrar num relacionamento com esta pessoa. Então, esqueceu-se de Deus, rompeu com Deus, rompeu com a sua vontade. Quando há problemas no casamento, temos que buscar em Deus o socorro. Porque é Ele quem resolve, soluciona, é Ele quem reaproxima, restaura, cura o relacionamento e repreende, né, a mágoas e coisas que podem nos separar para nos unir mais como marido e mulher. Assim, eu estou só citando um exemplo de que forma o diabo pode fazer com que você tome providências completamente contrárias à lei de Deus para resolver problemas que você tem no seu apetite. E assim, fornicação, que é também um envolvimento sexual fora do casamento, até por jovens, e assim vai. Tudo isso são maneiras de você ser tentado a buscar prazer para a sua carne de forma contrária à lei de Deus. Então, meus irmãos, nós vimos que o diabo quer que você rompa com Deus. Ele quer que você se rebele contra Deus. E que você, então, por força da sua necessidade, do seu apetite, faça uma aliança com Ele contra Deus. E eu quero terminar dizendo o seguinte, meus irmãos. A glória de Deus que Ele tem proposto para nós em seu Filho bendito, o Senhor Jesus Cristo, na sua vitória na cruz, nós não podemos trocar por nenhuma satisfação ou prazer carnal e mundano. Porque ao fazermos isto, então nós estamos cometendo um crime, um insulto a Deus. É desprezar o que há de mais precioso, trocar por algo vil. E isso, de fato, é muito triste. Há um texto em Jeremias que o Senhor fala com relação ao seu povo. Jeremias, no capítulo 2, o Senhor abre o seu coração uma grande tristeza pela rebeldia do povo. Veja aqui no capítulo 2, no verso de número 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Veja com que dor no coração Deus fala isso. Vou repetir. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Não eram mesmo, mas não trocaram. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus,
horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Então veja que o diabo não quer que você medite e pense nisso. Na hora você está tomado pelo desejo, você quer satisfazer o desejo, no entanto, se satisfazer esse desejo compromete a glória de Deus, é contra a lei de Deus, é uma rebeldia contra Deus, é fazer algo que Deus abomina. Então você está trocando a glória de Deus por algo vil que não tem nenhum valor. E é algo tão terrível isto, que ele diz: espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos. Não há expressão maior, mais grave para esse crime, de fazer esta troca vil, tão triste, tão terrível, tão afrontosa contra Deus. Por isso, deixo aqui esta advertência em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o diabo lhe rodear para lhe tentar nos seus desejos, nas suas fraquezas, nas suas necessidades, a esquecer-se de Deus, da sua bondade, a deixar de esperar nele para fazer conforme ele tem ordenado na sua palavra, ou no seu tempo. Então, eu quero que você faça como o Senhor Jesus. Prefira a morte e diga: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de sexo viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de qualquer coisa, por mais preciosa que possa ser a minha carne, eu viverei, mas da palavra que sai da boca de Deus. Ele me basta, Ele me é suficiente. Essa glória é minha, eu não troco por nada, Ele me deu. Nada pode ser mais precioso. Sai, Satanás, com sua tentação, viu? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor nos abençoe.